Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. Esse podcast que sempre tem um convidado especial, alguém que vai te ajudar aí a organizar melhor as suas finanças, mostrar um pouco sobre o mundo do empreendedorismo ou trabalhar aí a parte de qualidade de vida e relacionamentos. Hoje estou com um convidado mega especial aqui. Tive o prazer de conhecer ele dentro de uma instituição financeira que nós trabalhamos, né? É uma pessoa que hoje atua com consultoria financeira, consultoria empresarial e vai trazer vários insights aqui, vários aprendizados, tanto da jornada dele como executivo de um grande banco, como também como consultor. E espero que você possa absorver esse conteúdo. Coloca nos comentários aqui suas dúvidas, coloca os próximos assuntos que você quer aprender, entender um pouquinho aqui com a gente. E o principal, se você não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal e vamos pro vídeo. Marcos, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui, meu amigo. Se apresenta para o pessoal, quem é você, o que você faz, qual que é a sua jornada aí, que é uma jornada muito interessante, uma carreira muito bonita aí, tive o prazer de te conhecer lá atrás quando eu comecei e logo depois a gente se encontrou aí fora do banco, né? Então, se você puder se apresentar um pouquinho, vai ser bem legal. Boa noite, Márcio. Tudo bem com você aí? Maravilha. Um prazer estar aqui com você, tá? Agradeço já essa oportunidade. Como você mesmo bem disse, nós nos conhecemos alguns anos atrás, dentro de uma instituição financeira, cada um foi para um caminho e voltamos a nos encontrar hoje, né, dentro da consultoria financeira e trazendo essa experiência de 39 anos que eu fiquei dentro de uma instituição financeira. O nosso trabalho hoje, falando um pouquinho de histórico, né, da vida, foram 39 anos lá dentro, formando pessoas, né, treinando pessoas e motivando pessoas a entregar metas. O trabalho aqui de fora hoje é um pouquinho diferente, né? Sempre trazendo o aprendizado lá de dentro, mas a gente hoje visita as empresas, ok? As empresas geralmente, elas quando chegam a nos chamar, elas estão com algum tipo de problema, seja ela na produção, seja ela no resultado final da sua empresa, e nos contratam para que a gente chegue lá dentro. Eu brinco sempre, já falei para você, o difícil é você ter o empresário contando a verdade, né, de primeira. Porque eu diria que é um confessionário, onde você pergunta qual o atual momento da empresa dele, o que ele vem fazendo com relação à matéria-prima, à produção e outros insumos da sua empresa. E geralmente o empresário nunca conta a verdade, né? Ele conta pela metade e a gente vai descobrir com o decorrer do tempo. Mas tem sido assim muito gratificante, Márcio, conhecer novas pessoas, aprender, porque em que pese você ficou 39 anos dentro de uma instituição financeira, aqui fora você tem que aprender muito e as pessoas ensinam muito para nós. Perfeito, maravilha. Cara, 39 anos, que beleza. Você entrou, como é que foi a sua carreira dentro desse banco? Quais foram as etapas que você teve, né? É uma vida, né? Então, se você puder resumir ou contar assim, as principais fases que você passou. Eu sei que nesse período foram várias etapas, né? Como é que você pode resumir isso para mim? Eu resumiria assim, Márcio. Quando a gente entra na instituição financeira, a gente é muito menino. Entrei moleque lá com os meus 15, 16 anos. O primeiro trabalho que você faz numa instituição financeira que naquela época o correio era muito restrito. A gente separava as correspondências, os extratos dos clientes e saímos entregar de bicicleta de porta em porta. Que legal. Então, com isso, você ia conhecendo as pessoas, ia fidelizando as pessoas, até pensando na sua carreira futura. Então, o primeiro trabalho nosso foi separar extratos e entregar de porta em porta. Que legal. Aí, na sequência, o banco vai analisando, vai vendo o desempenho de cada um, vendo o perfil, né? Porque dentro do banco você tem o perfil técnico e você tem o perfil comercial. Perfeito. E eu sempre tive um perfil muito comercial, muito falante. Então, de cara, perceberam que daria para me levar para a área comercial. Então, o segundo passo foi trabalhar no setor de cobrança. O que faz o setor de cobrança no banco? Na época, né? Hoje está muito modernizado. O setor de cobrança, ele imprimia os boletos, que o cliente tinha que vir retirar no banco. Veja quanto mudou. Sim. E a gente separava os boletos e entregava para esse cliente. O cliente ia no caixa e liquidava o boleto. Então, esse foi o segundo trabalho que eu fiz lá dentro. Foi um trabalho de 2 anos também, 2 anos e pouquinho, mas sempre acelerado, sempre buscando crescer, porque meu objetivo era ser gerente. Então, não podia perder muito tempo com isso.
Dali do setor de cobrança, eu fui ser chefe de serviço. O que é um chefe de serviço no banco? É o cara que dá apoio a toda a retaguarda. Então, tudo o que está acontecendo ali atrás do caixa, você tem que estar por dentro e viabilizando, dando mobilidade para que isso aconteça com rapidez. Né? Então, esse foi o segundo trabalho que eu fiz dentro do banco. Na sequência, já perceberam o meu lado comercial e me levaram para ser operador de mercado. O que era operador de mercado na época? Era quase que um gerente, né, de contas que recebia o cliente e tentava vender lá o CDB, as letras de câmbio, outras coisas assim. Então, como operador de mercado, eu fiquei mais uns 2 anos mais ou menos. Legal. Foi muito gratificante, porque a gente foi conhecendo os clientes foram ganhando confiança em você. E confiança dentro de um banco é uma das coisas mais importantes. Perfeito. Na sequência, fui para o cargo de subgerente de mercado, que já era um cargo de mais que de confiança, a gente fazia a gestão dos investimentos dos clientes. Que legal. Né? E a gente foi trabalhando esse pessoal e trazendo sempre mais clientes para dentro do banco e entregando as metas, que banco vive de meta, né? Perfeito. Então as metas foram crescendo. E de subgerente de mercado, passei subgerente de agência. O que era? Era um vice-gerente ou o gerente adjunto, né? o auxiliar do gerente geral. E aí sim, aí você está se preparando para ser um gerente geral. Então, quando o gerente se ausentava, era o subgerente que fazia toda a função, assinava todos os compromissos, assinava contratos, respondia pela área interna da agência, pelo funcionamento, pelos horários. Então, foi uma fase muito boa. E quando você chega nesse nível, o teu diretor já começa a ver você como um prospect para virar gerente geral. Perfeito. Então, quando 9 anos de banco, eu estava no 9º ano de banco, que era uma coisa muito difícil para a época, porque geralmente as pessoas ficavam aí 15 anos como subgerente, para virar gerente geral. E no 9º ano, eu acabei fazendo um trabalho que foi um trabalho diferenciado, que valeu para a vida, né? Que geralmente você, quando é promovido a gerente, já tem uma agência pronta, com um time pronto, com um local pronto. E para mim foi me proposto inaugurar uma agência, Márcio. Que legal. E nesse período de inauguração de uma agência, naquela época era muito mais difícil, porque o teu diretor dizia, você quer ser gerente? Quero. Então existia uma coisa chamada carta patente, que era do Banco Central, e essa carta patente venceria em 30 dias. Você imagina um menino tendo que alugar um prédio, contratar uma equipe para reforma, pintura, que era dia e noite, a gente ficava ali naquele movimento, e ao mesmo tempo tendo que conquistar lá na época que eles pediram no mínimo 2.000 contas. Caramba. Então você tinha que fazer o quê? Ir para a rua, visitar cliente, acompanhar a obra, né? Para quando chegasse no dia exato da inauguração, você está com a agência montada, com mobília no local, o seu time que você contratou treinado, né? Que a gente que contratou o time para trabalhar, e na sequência com os clientes ali, porque inauguração sem cliente você não tinha, então você tinha que ter o seu carisma para convidar esse cliente futuro daquela agência para que desse continuidade. Foi maravilhoso, Márcio. Que legal, cara, que experiência. E é muito legal ter essa visão, porque era um tempo diferente, né? Hoje, talvez fazer um movimento desse é simples. O cara aperta 2 botões na internet lá. Com certeza. O cara já recebeu o convite na casa dele, né? Mas era muito artesanal, posso pensar assim, né? Então, desde visitar o cara, você ter todas as tratativas, porque eu entrei no banco depois, né? Mas eu vejo que mesmo um período antes, assim, tinha uma questão de já ter muita estrutura pronta, né? Então a agência já tinha um setor que fazia tal coisa, um departamento que fazia, e eu acredito que na sua época não era assim, né? Era o gerente geral mesmo que ia no peito e na coragem para poder construir. É mais ou menos isso? Então, nessa agência, a gente teve que montar cada setor, porque dentro de uma agência bancária, resumidamente falando, você tem o setor de caixas, né? Sim. Você tem o setor de retaguarda do caixa, que é aquele cara que vai buscar o dinheiro, que vai manter o caixa com o numerário para poder trabalhar e também vai fazer a recolha do dinheiro para que guarde no cofre. Legal. Você tem aquele cara que atende a cobrança, como eu trabalhei um dia, que vai ter o boleto. Aí você tem o setor de financiamentos, que é um dos setores mais importantes do banco, que você coloca a pessoa ali para receber o cliente, adequar o prazo do cliente, né, do que ele pretende tomar,
e na sequência gerar um contrato e colher a assinatura. Perfeito. E um setor de investimentos, que é o setor fundamental para o banco. E para terminar, a tesouraria, né, que era um setor onde nasce todo o recurso do banco, que o banco recebe do carro forte e distribui isso e o recolhe à tarde, que a tesouraria tem que terminar zerada. Perfeito, que legal, que legal. E como é que foi essa ida para o comercial e essa parte que, depois que você virou gerente geral, foi um caminho aí sem volta, vamos dizer assim, né? Sim. Você ficou aí o restante da carreira. Como é que foi os desafios? Quais seriam os aprendizados que você teve nessa época aí? Quando a gente decide ser gerente geral, que eu fiz aquilo com um curto tempo, para a época, né, em 9 anos virei gerente geral, aí você vem com o seu próximo sonho, o próximo passo, que é você virar regional. E para você virar regional, dentro dessa instituição, você teria que ter passado por algumas agências de grande porte. Então, eu praticamente, dessa agência que eu inaugurei para as próximas, eu trabalhei mais uma agência de médio porte, né? Na sequência, já tive numa agência de grande porte e depois vim trabalhar aqui na cidade de Jundiaí, onde eu conheci você, né, Márcio? Que já era uma agência de mega porte. Sim, perfeito. Já era uma agência que a gente chamava de elegível. Dentro da instituição financeira, existe as agências que são elegíveis para você virar regional. E Jundiaí sempre foi uma praça que todo mundo tinha ambição. Você imagine, dentro dessa instituição, nós tínhamos na época 101 mil funcionários. E para você ser regional, era mais ou menos 100 no Brasil todo. Caramba. Então era um percentual muito pequeno, uma luta muito grande. E os pré-requisitos eram esses. Então vim para Jundiaí já com o sonho de virar regional, mas ainda o banco me pediu que eu fizesse mais um trabalho numa agência maior, que era Campinas, que era a segunda maior agência do banco na época. Então quando você chega numa agência desse tamanho, você já é um pré-regional, porque são muitos funcionários, todos os departamentos da matriz têm lá dentro. Então eu diria que você é gerente e você é síndico, né? Você tem que administrar tudo. E nessa agência ainda que eu trabalhei, que foi uma mega agência, uma grande agência, tinha lá todo um correio, né, que era distribuído para todas as demais agências da cidade. Então era uma responsabilidade muito grande para que você se tornasse regional na sequência. Perfeito. Inclusive, a Jundiaí, né, era uma agência entre as 10 maiores do Brasil. Sim, Então, sim, na época. você já estava nesse nível aí de top 10 dentro de um grande banco, né? Que legal. E como é que foi a jornada de regional? O que você traz aí de grande, talvez, desafio que você enfrentou? Quais foram os pontos aí que você pega da história que foi bem legal? Eu diria assim, o dia que você é chamado na sua executiva do banco e que você vai lá naquela emoção, sabendo que você vai ser direcionado para ser um regional, eu digo que sim, é uma alegria e você fica muito apreensivo naquele momento. Porque nem sempre é próximo de onde você trabalhou e nem sempre é em alguma região que você tenha conhecimento. Então, quando você chega lá, você vai muito feliz pela promoção, mas na sequência, quando você está lá dentro, é que você vai saber exatamente onde você vai. E no meu caso foi Goiás, né? Quer dizer, foi uma mudança radical, porque você tem que trazer a sua família para te acompanhar. Perfeito. A tua esposa, a tua filha, minha filha era muito pequena na época, e simplesmente no outro dia a tua mala está pronta, você tem um voo marcado para Goiás, aí você chega numa cidade, num outro estado, com costumes diferentes, né? De gestão, de como trabalhar, mas eu diria para você que Goiás foi uma das cidades que mais gratificante que eu trabalhei. Por quê? Você sai de uma cidade tão moderna como a Campinas e vai para uma cidade de Goiás, onde eu cheguei, que era a sede da regional. Tem uma comparação muito, muito rápida a fazer sobre isso. Campinas tinha escada rolante em 2 andares para você subir. Quando eu cheguei na minha sede da regional, que era no 2º andar, era um prédio estreito, a escada que me levava até o 3º andar era uma escadinha que tinha de 1,20 m de largura, acho que aqui no estado de São Paulo nem poderia ser funcionar. E quando eu cheguei na regional, aqueles móveis mais antigos de quando nós começamos a carreira no banco. Caramba. Então é um susto, né? Você fala, puxa, sair de um lugar onde você tinha toda a qualificação, toda a estrutura para você trabalhar e de repente você chega num outro que você vai ter que montar tudo. Legal. Mas como eu sempre gostei de desafios, Márcio, quando eu li a regional e vi meus assessores, os funcionários da regional, a primeira coisa que eu disse para eles que eu ia tornar aquilo lá
muito semelhante ao que acontecia aqui em São Paulo. De pronto, um olhou para o outro olhou para um, falou: já passaram alguns aqui e ninguém mudou nada. Eu falei: então vocês não me conhecem, eu vou Que mudar. legal. Ok? Legal. A princípio, comecei a rodar minha região, para você ter uma ideia. Eu tinha minha última agência, que era Mundo Novo de Goiás, ela ficava a 1.000 quilômetros de mim. Caraca. Então você tinha que Mas viajar. um estado, né, de É, diferença. você teria que viajar um dia todo para trabalhar às vezes 1 hora, né, naquela agência. Então comecei o trabalho de conhecer as agências. Lá eram 145 cidades. Estrada muito difícil, porque as estradas de Goiás são todas elas mão simples, né? Risco de vida todo dia. Mas a vontade que tinha aquele pessoal de conhecer como era o mundo aqui de São Paulo me dava uma energia enorme, me dava uma satisfação muito grande de crescimento. Legal. Então, de pronto, o que nós fizemos? Tive o apoio do meu diretor regional que ficava em Goiânia e falei para ele que a minha vontade era modernizar aquilo tudo. O que nós fizemos então, Márcio? O dia que eu fui visitar essa agência de Mundo Novo de Goiás, foi ali que me motivei, ali que me fez eu entender que eu tinha um trabalho muito grande para se fazer naquela região. Era um dia de chuva, rodei os 1.000 quilômetros, quando eu cheguei ele estava chovendo muito, mas muito. Aí entro, desço do carro, de guarda-chuva, vou ver a agência, uma quantidade de funcionários escondidos no cantinho do autoatendimento e o cliente escondido lá, e todos os terminais eles estavam vestidos com saco de lixo preto. Aí o gerente veio me cumprimentar: ô, seu Marcos, tudo bem? Como vai o senhor e tal? E eu falei: mas espera aí, choveu para tudo? Ele falou: aqui choveu, a gente cobre tudo, os clientes já estão acostumados, vão esperar para a chuva para depois a gente começar a trabalhar. Eu falei: eu não concordo com isso. Não pode, né? Isso não existe. Sim. Ele falou: mas aqui é assim. Então foi a primeira agência, a primeira delas, que eu prometi. O dia que eu saí de lá, eu falei pro gerente: nunca mais vai acontecer. Pode falar pro cliente que nunca mais vai acontecer isso. Retornei para minha sede, e lá na minha sede eu tinha um profissional que era o faz tudo em todas as agências, sabe? Aquela pessoa que acaba quebrando o galho, mas não tinha muito conhecimento, mas era o quebra-galho. Eu não vou esquecer nunca dessa pessoa, eu devo muito a ele. É aquela pessoa que eu sentei ao lado dele e falei: puxa, eu preciso mudar isso aqui. Ele falou: mas o senhor não vai conseguir mudar. Eu falei: mas eu quero, nós vamos mudar. Daí conversei com o meu diretor regional, ele falou: se você está disposto a esse desgaste todo, né, de viajar, de acompanhar, de construir. Lá não tinha engenheiro, lá não tinha patrimônio, lá não tinha material. Quando um caixa quebrava, demorava 15 dias para vir alguém para arrumar, entendeu? Eu falei: isso não funciona, isso não é vida, não pode ser desse jeito. Aí chamei esse rapaz, conversei com a matriz, e eu me lembro que na época ele topou comigo. Eu falei: eu vou citar o nome dele, não tem problema nenhum, o nome dele era Júnior. Eu falei: Júnior, você está disposto a contratar aí uma meia dúzia de funcionários, arrumar algumas caminhonetes, para que a gente consiga reformar algumas agências, começando por Mundo Novo? Ele falou: mas esse é um sonho que vocês já tentaram, o senhor não vai conseguir. Eu falei: se eu conseguir um treinamento para você na matriz de 15 dias, para você aprender online, para você aprender como é que funciona, para você tirar toda a fiação de uma agência e fazer ela funcionar na segunda-feira, você topa o desafio comigo? Se o senhor não está ficando louco, eu topo. Eu falei: então, Caraca. pode vir comigo. Aí esse rapaz, ele topou, ele ficou na matriz 15 dias. Nesses 15 dias, ele aprendeu tudo que você imagina para fazer um conserto de um terminal, para passar a fiação, passar online. Aí chegou, aí a gente tinha que formar uma equipe. Daí ele contatou essas 6 pessoas e ele foi treinando essas 6 pessoas para tudo. Só que daí eu descobri uma outra coisa, né? Naquela região não tinha piso de porcelanato, não tinha massa de porcelanato, não tinha de onde guardar essas coisas. Caraca. Aí, o que nós fizemos de primeiro? Nós alugamos um barracão e a gente comprava, adquirimos lá, sei lá, de primeiro uma carreta de piso de porcelanato, uma carreta de cimento, tá? Fiação, fios online, e a gente guardou tudo nesse barracão. Então o primeiro desafio, como eu falei, foi lá a agência de Mundo Novo de Goiás. A gente foi lá, trocou todo o telhado, quebramos toda essa agência, trocamos todo o piso, e a gente comprava também os terminais mais modernos que podia ter, nota atendimento, e também para que o cliente se sentisse confortável na agência. Que legal. Resumidamente, em 4 meses nós tornamos essa agência de Mundo Novo de Goiás uma agência
no padrão São Paulo, tudo funcionando, nunca mais choveu dentro da agência, nunca mais essa agência parou, tá, de trabalhar. E aí, os goianos começaram a acreditar no Marcos, né? Viram que realmente eu fui lá para trabalhar, não era só para ficar sentado dentro de uma sala fazendo gestão. Perfeito. Aí fica a pergunta para você, tem muito mais coisa. Que legal, cara. E assim, sabe o que é muito legal de ver isso aí? É a visão empreendedora. Sim. Porque a gente fala, quem está acompanhando os outros vídeos, né? A gente sempre traz aí essa pitada de empreendedorismo, o que dá para usar, né, como referência. E eu vejo que o que você trouxe, né? Você empreendeu dentro de uma grande instituição aqui no Brasil. Então, assim, pegou essa veia de querer construir, fazer a diferença, transformar, e na prática foi lá e fez, né? E eu gosto muito dessa sua fala, assim, de eu vou fazer. Se ninguém fez ainda, não é porque ninguém fez que não dá para ser feito, né? Se em São Paulo funciona, por que não em Goiás ou qualquer outra região do país, né? Então, essa decisão, quando eu falo de empreendedorismo, é talvez a grande chama que aquece, né? Então, beleza. Esse é o primeiro ponto, e aí depois é como fazer. Você acabou criando um centro de distribuição ali, né? Que não tinha, para estocar ali o material. E talvez outra pessoa no seu lugar ia falar assim, quer saber, já que não tem, não, deixa quieto, né? Isso aí. Vamos ficar aqui do jeito que tá, eu vou fazer a gestão do jeito que dá. Mas não, que legal, cara. Isso é, para quem tá assistindo e é empreendedor ou quer empreender dentro da empresa, né? É um grande exemplo, talvez uma prática, né, que dá para começar. E queria te acrescentar mais algumas coisas. Por favor. Que foi de sucesso. Foi lá que eu ganhei muito mais prêmios na minha carreira. Grande parte dos troféus que eu ganhei foram naquele local. Você imagine você motivar um funcionário a 600, a 1.000 quilômetros de distância, sabendo que você não pode chegar lá a qualquer momento, para ele trabalhar e entregar suas metas. Perfeito. O que eu percebi também, Márcio? A gente olhava que a região era muito grande e toda vez que eu chamava alguém para uma reunião, a gente alugava um hotel ali na cidade, e toda vez que a gente chamava o grupo para a reunião, o grupo demorava um dia para vir, era um dia para participar da reunião e um dia para retornar. Isso rezando para que não tivesse acidente nenhum. Perfeito. O que eu decidi fazer, Márcio? Dividi em 3, fiz um triângulo nessa região, tá? A sede era na regional, no outro ponto eu fiz uma subsede com toda a estrutura, tá? De treinamento, com espaço, com sala para reunião, quer dizer, então eu fiz 3 pontos. Quem é que ia? O regional. Então, se o regional fosse, o máximo que a pessoa gastaria era uma ida, participaria da reunião, terminou, estaria voltando para sua agência, amanhã estaria trabalhando. Perfeito. Então, essa foi uma outra sacada de grande sucesso que a gente fez lá. Tá? Que legal. Você pensou de forma estratégica, né? Como usar a logística ali da região a seu favor. Isso ao aí. invés de depender aí de, tipo, colocar todo mundo no mesmo lugar. Que legal, que sacada, hein? E tem mais uma coisa extremamente importante que foi levando. Era uma região que não ganhava nada porque as pessoas não se motivavam, não tinha como se motivar, né? Então a gente fazia esse trabalho à distância e toda vez que a gente lançava uma campanha ou que a empresa lançava uma campanha, a gente criava uma campanha paralela, tá? Essa campanha paralela sempre teve um troféu, ela sempre teve um logo dessa campanha, né? E a gente, sempre que concluía-se uma campanha, a gente lançava por 60 dias ou por 90, a gente escolhia um grande local e lá a gente fazia o reconhecimento e sempre com a família. Eu nunca fiz nenhum evento de premiação, Márcio, onde o funcionário não levasse o par, pelo menos o marido ou a esposa. Que legal. E com isso eu fui conquistando cada vez mais aquele pessoal. Que legal, incrível. Então, para quem está, de novo, né? Empreendedores, usem, porque às vezes assim, beleza, o que ele está falando de banco só, né? Mas dá para pegar esses insights aí e eu falo muito para os meus clientes assim, hoje eu atuo com 2 negócios, basicamente, né? Então, eu faço consultoria em empresas, assim como você, né? Ajudo as pessoas ali na questão financeira, mas tenho também ali a Sem Dívidas, onde eu atuo na questão de quem tem endividamento bancário. Então, são 2 modelos de banco que eu enxergo que hoje existe essa questão do cliente usar o banco de forma inadequada e pagar muitos juros e tal, e acabar entrando num ciclo de endividamento, que é onde a gente lida com isso. Mas o outro ponto que eu acredito que é fantástico é como o banco faz gestão. Porque assim, se alguém pergunta para mim qual que é o melhor modelo de negócio que funciona, que dá resultado e que
deveria ser copiado por todos os empreendedores é o sistema financeiro bancário. Por quê? Porque o banco hoje ele tem resultados financeiros não só por conta dos juros que ele cobra. Porque tem gente que tem negócios que a margem é tão boa quanto a de um banco. Que o banco paga muito imposto também, tem toda a questão aí tributária de um banco, né? Mas por que talvez um negócio do Zezinho ali, não funciona igual um grande banco no país? Porque, na minha visão, a gestão, a forma como o banco organiza o negócio, como ele cobra, como ele gerencia, como organiza, desde quantas folhas sulfite são impressas ali na impressora, até a questão macro aí nessa questão de campanha, de motivação e de entrega de resultado, né? O que você pode me falar sobre o período que você teve como executivo, né? Essa forma de o banco fazer gestão, o que você mais assim gostou ou o que fez mais sentido para você assim de sucesso? Eu diria para você que o bancário, eu sempre comentei que o bancário ele entra, ele tem um contágio direto ou não, né? Isso é a primeira coisa. Eu diria que ele entra, ele começa a conhecer a convivência de uma agência bancária, como é que ela funciona, desde a hora que ela se inicia até a hora que ela fecha. O banco hoje ele trabalha muito forte, mas muito forte, né? O comprometimento. Então, o funcionário bancário ele tem que ter um comprometimento muito alto. Ele tem que saber que terminou o dia 30, começou o dia 1º, os objetivos eles vêm. Tudo de novo, tá? Não importa que você tenha entregue o teu objetivo no dia 30, dia 1º eles já estão na sua mão, novamente, porque você não pode perder nenhum dia, né? São 20 ou 21 dias úteis por mês, ou 22. Eu diria que a gente dividir aquele objetivo pelos dias úteis, pela quantidade de agências que você tem, pela quantidade de funcionários da área comercial e também pelos funcionários que atuam na área administrativa, porque eles são altamente participantes. Então, essa divisão, essa saber o que você tem que fazer desde o primeiro dia útil do mês, eu entendo que é a grande sacada Legal. dos bancos. Não esperar acontecer e no meio do caminho, nossa, não tá dando certo a meta aqui, deixa eu me virar, né? Então isso é algo que os bancos... Uma coisa que eu vejo, que eu via, né, na época que eu estava no banco, e hoje como consultor eu trago muito para os meus clientes, é a questão que um grande banco hoje, ele já tem a meta do ano que vem já desenhada, né? Então assim, Sim. ou está desenhando já o ano que vem como vai ser, né? Lógico que ele está preocupado em entregar o que ele se comprometeu aqui nesse ano, mas é uma visão sempre de médio e longo prazo já, né? Eu lembro que, talvez você vai poder falar muito melhor que eu essa questão, eu achava o máximo, assim, o janeiro, normalmente, o final de dezembro, onde o gerente geral já recebia ali o orçamento do banco, né? Sim. Que era a diretriz do que o banco esperava daquela agência para o ano seguinte, ou para o próximo, ou para o ano vigente ali, se fosse janeiro, né? Então eu via que os gerentes paravam ali uma semana, alguns dias, pensando, planejando o ano como seria. Questão de meta, de resultado, de entrega. E eu vejo que talvez esse ponto foi... E depois você faz esse acompanhamento no mês a mês, né? Mas isso talvez é um dos pontos que eu vejo que se diferencia. Que você pega muito empresário hoje, principalmente os pequenos e médios, né? Que malemar tem um planejamento do mês, né? Como vai ser o mês atual. Então... E um banco consegue pensar em 12 meses e mais ainda dentro do banco, a matriz, tenho certeza que pensa num prazo muito maior. Como é que era essa questão de você ter que imaginar como vai ser o ano, por exemplo, 2022? Chegou janeiro lá, o gerente olha para toda a entrega que vai ser feita dentro de um ano. Como é que era isso na prática, Marcos? Na prática é assim, chegava lá o mês de novembro, você recebia... no acumulado, como é que você foi? Dos principais produtos do banco, ok? Na sequência, você já tinha uma estimativa, porque isso é preparado pela matriz, uma estimativa sobre tudo o que poderia acontecer no ano de 2022, ok? Então você já tinha à mão. Aí você chamava os seus gerentes para um encontro, e nesse encontro você tinha então lá o que você fez no ano de 2021, ok? E o que você teria que fazer, qual é o crescimento estipulado para 2022. Vamos supor que fosse 15% em uma carteira, 3% na outra, 10% na outra, mas você já tinha lá o que o banco esperava de você naquele período.
Então, o próprio gerente, eu acho que outra grande sacada é que ele mesmo faz o seu orçamento, tá? Você dá as diretrizes, ok? Pré-estabelecidas, e ele preparava lá o seu orçamento em cima da sua praça, do mundo que ele vivia. Vamos supor que ele falasse assim, olha, na minha praça predomina o crédito rural. Ele ia trabalhar muito mais forte as linhas de crédito rural. A minha praça é indústria. Então o crédito rural não é tão forte, tinha um percentual pequeno, que todos tinham que ter um pouco de tudo. Perfeito. Né? Mas ele trabalhava muito mais a indústria e o crédito rural um pouco menos. Então, essa sacada dos bancos de pré-estipular o quanto você tem que crescer é uma das melhores que existe, porque você se torna uma obrigação, né? Porque quem fez o orçamento foi É você. isso. O cara assinou ali Isso. o termo de compromisso, né? Eu fiz o planejamento e eu vou entregar. É Ou isso não, aí. né? E quem não entrega tem ali toda As a correções de cobrança, percurso, né? correção, exatamente. E é muito legal isso que você falou, né? A questão de que um banco ele tem. Eu vejo assim, né? Comparando um banco com uma empresa comum. Então a gente vê isso hoje na prática com empresas que nós atendemos, né? É, talvez o banco ele tenha uma visão que é muito da entrega da meta, né, do objetivo comercial. Então, beleza, vamos aumentar 15% esse ano, porque ano passado a gente já fez X. E aí coloca uma meta e persegue. Eu percebo que os empresários hoje, a grande maioria pelo menos, tem medo de vender. Não sei se você sente isso nos clientes que você atende. É como se o cara não. Eu atendo várias empresas têm 20 anos, 30 anos, empresas têm 5 anos, ou que acabou de ser iniciada ali, né? O dono do negócio ele não coloca meta. Ele não pensa assim, tipo, beleza, se eu faturei 100 mil ano passado, como é que eu faço para esse ano eu faturar 130 mil? O que eu preciso mudar e como eu vou me comprometer no mês a mês? E aí, por isso que muita empresa anda de lado. Você olha lá, às vezes, o faturamento dos últimos 5 anos não mudou quase nada de uma empresa, porque ele vai acostumando, né? Uma vez que ele montou a carteira, ele senta ali naquela produção e não busca mais. E o banco não, né? Quando você vê, os bancos crescem a todo instante, né? A gente vê os resultados dos bancos nos últimos anos, com pandemia ou sem pandemia, eles aumentaram. O que você pode dizer sobre isso? Eu diria assim, essa dificuldade sua é a minha, tá? A pessoa nos contrata buscando crescimento e nós temos no sangue o crescimento, a gente quer, até para mostrar o nosso trabalho, que ele foi válido, Perfeito. tem que ter crescimento, não é isso? Tem que Perfeito. mostrar a evolução. Então, toda vez que eu sento com um cliente que ele está com alguma dificuldade ou que ele tem um produto mais antigo, a primeira coisa que a gente tem que mostrar, que eu tento mostrar para ele, que realmente, para cada investimento que ele fizer, ele tem que ter um planejamento de crescimento. Quanto eu vou aumentar no meu faturamento com esse investimento? Por quê? Com o aumento do faturamento, ele vai conseguir pagar e vai perceber que vai entrar mais algum para o caixa dele. Perfeito. Isso, que é a sobra. Mas é uma dificuldade enorme porque a pessoa está muito acomodada com o pátio fabril, né? Ultrapassado, desatualizado na sua maioria, né? Que não vai produzir mais a quantidade que se precisa. E quando nós fazemos um planejamento de crescimento, a gente precisa produzir mais. Perfeito. Ok? Na última empresa que eu estive agora, eu percebi que nas pranchetas dos torneiros não tinha nada, só tinha lembretes e coisa mais. Aí eu sugeri que a gente colocasse ali todo dia, perguntando para esse torneiro a quantidade de peças que ele iria fazer a mais. E ele mesmo anotava ali, tá? Se ele fizesse 10 por dia, ele ia acrescentar mais 3, por exemplo, por conta dele. Eu me lembro que esse empresário falou, não, isso vai dar problema, o cara vai se estressar, vai dar problema com outras coisas. Eu falei, não, isso vai gerar uma motivação. Do jeito que o senhor vem fazendo hoje, ele está produzindo 10 peças já faz quantos anos? Exatamente. Quer dizer, ele não tinha mais motivação nenhuma para crescer. Então, quando a gente consegue incutir na cabeça desse empresário que tem que existir um planejamento, ele tem que ter um ganho de capital, que os negócios dele necessitam de investimento, que não adianta ficar só pegando dinheiro e desviando para coisas materiais e pessoais, né, da família. Perfeito. Eu sempre digo o seguinte, a empresa te deu tudo, então você precisa investir na empresa também, que ela vai continuar te dando, ela vai continuar fazendo você crescer. A galinha dos ovos de ouro, né? Acabou, né, Márcio? Dá para matar a galinha e ficar assim. Isso aí. Então, mas muitos não pensam assim. Perfeito. Eles querem crescer sem fazer investimento, e hoje em dia é muito difícil. Perfeito. Então, esse é um trabalho árduo para mostrar
para o cliente que ele tem que ter objetivo, tem que ter meta, que o funcionário dele lá da máquina tem que ter meta, que ele vai gostar disso também, porque vai causar uma motivação, né, diferenciada. E claro, o que eu sempre falo, tem que ter o reconhecimento, né? Ele não vai querer só produzir mais sem reconhecimento. Perfeito. O que você trouxe aqui, eu fiz um trabalho inicial essa semana passada. E foi exatamente isso. Quando a gente começa um trabalho, né? Eu gosto de primeiro tirar ali as informações do dono da empresa, então o que ele espera, quais são as dificuldades, quais são os problemas e como seria, né, a melhor versão da empresa ou como seria um final de trabalho ali, ele falando que deu tudo certo. E aí depois a segunda fase é conversar com os funcionários para entender da visão dos funcionários o que está dando errado, quais são os problemas. Que às vezes tem aquela questão de o dono da empresa fala que os funcionários não produzem, e aí os funcionários falam que não produz porque o dono não deixa, Isso ou ele mesmo. atrapalha, né? E aí eu gosto de ter essa visão dos dois pontos, porque se você vai trabalhando só com uma visão, às vezes essa visão está um pouco distorcida ou está um pouco fora da realidade. E é muito legal o que você falou, porque assim, tem empresa que você vai fazer esse trabalho primeiro, de conversar com os funcionários e tal, e todos, grande maioria, para não falar todos, mas 90% dos funcionários falam, falta planejamento. A gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. E aí, isso, imagina para um colaborador que acorda todo dia de manhã lá, vai trabalhar e não sabe o que vai acontecer na empresa. Não sabe se vai receber, não sabe se vai ter... O que vai acontecer, qual que é o desafio do dia, né? E aí, quando você cria um processo e coloca ali uma meta para ele se automotivar e querer perseguir aquilo e ter uma satisfação, é muito importante. E o reconhecimento, eu acredito que é algo também que vira chave, né? Porque às vezes as pessoas imaginam que você vai reconhecer seu funcionário sempre com salário, com mais dinheiro, mas nem sempre é a melhor solução, né? Pelo contrário, às vezes você pode até aumentar o salário por uma questão ali do momento, do dissídio, até. Só que se você não dá o reconhecimento, o cara vai levar isso pro pessoal, vai achar que você é um chefe que não é bom, e ele pode trocar a empresa por qualquer outra quantia ou por outra situação, ou ficar desmotivado, que é pior, né? Não tem nada pior do que numa empresa um funcionário que não está querendo participar ou transformar, né? Então ele acaba sendo um custo mesmo, ao invés de um investimento. E que legal, cara. E falando de mercado hoje, o que você está enxergando aí do mercado atual? Qual que seria as suas percepções aí, tanto pela experiência que você tem aí do banco, mas também da jornada aí como consultor? O que você está sentindo? O que você está ouvindo nas reuniões que você vai ou com os amigos que você tem? Quais perspectivas você traz aí para o mercado hoje? Eu diria o seguinte, que essa Selic, né, ela está extremamente alta, né, muito fora de padrão do que deveria estar. Com isso, ela encarece todo o operacional do banco, né, tudo que o banco vai emprestar, ele encarece para o cliente também. Por que eu digo muito isso? Né? Já vivenciamos muito isso aqui no Brasil, que hoje talvez você pague uns juros, hipoteticamente, aí, de 10 ao ano, e daqui a um ano pode ser que esses juros ele caia para 3. E você vai estar lá com um contrato pagando 10 ao ano, entendeu? Então eu diria que, claro que na dificuldade, no investimento, vendo que tem possibilidade, as empresas acabam se arriscando um pouco mais e fazendo esse tipo de operação. Mas a operação encarecendo, ela encarece o produto. Encarecendo o produto, com certeza, lá na frente, nós vamos ter menos tomadores. E isso não é bom para ninguém, né? Não é bom para o país, não é bom para nós, não é bom para a instituição financeira. Então, eu diria que quando a gente tem um olhar hoje, às vezes a gente olha alguns investidores que costumam investir em renda fixa e olha uma Selic nesse patamar que está hoje, ela fica até que atrativa, né? Sim. Mas não é verdadeira também, porque ela não está corrigindo a inflação. A inflação é maior que aquilo. Perfeito. Então, eu diria que é um mercado que a gente percebe que não é o verdadeiro, como a gente olha as bolhas aí dos investimentos em construção civil. Você vê quanto valorizou, quanto cresceu, quanto todo mundo está trabalhando com a construção civil. Por quê? Tiraram lá do investimento e estão colocando na construção de prédios e casas. Perfeito. Hoje você vende com valor muito maior, mas eu entendo que isso também é uma bolha, que daqui a pouco ela vai ter algum problema. Perfeito. Quando a gente tem um olhar para o automóvel, a gente vê o quanto valorizou um carro usado, né? Às vezes valorizou quase 2 vezes aquilo que você pagou. Isso também não pode ser verdadeiro. Perfeito. Isso uma hora vai ter que se acomodar.
Vai Então, corrigir, né? vai ter que ter uma e a hora que isso acomodar, alguém vai ficar com esse prejuízo, né, Márcio? Exatamente. Exatamente. E pensando nisso que você está falando, assim, ó, eu falo muito com os meus clientes, assim, que a gente está num movimento que está acontecendo aí, toda essa questão lá fora, né, de guerra, de crise, Covid ainda não foi sanado, vamos dizer assim, tanto na questão de saúde como na questão financeira, né? Muitas empresas estão acumulando prejuízos, então estão se readequando à nova realidade, né? Então tem empresa que perdeu 30, 40% de faturamento e não conseguiu voltar ainda, né, no patamar inicial. Então, toda essa correção está sendo feita. E um ponto importante que você trouxe aqui é a inflação, né? Então a gente hoje, pessoa física, não tem essa majoração de salário ou de renda, vamos pensar assim, que seja uma pessoa assalariada, um prestador de serviço, um empresário. Então, exemplo, o cara ganha lá 3, 4 mil reais por mês. Vamos por 3 mil. E aí o custo de vida dele está dentro desses 3 mil. Então, vamos imaginar que ele não é um cara devedor, ele empata. O fato de a gente ter uma inflação tão alta como ela está aumentando nos últimos meses faz com que o poder de compra diminua. Então você não tem mais 100 reais, não vale mais a mesma coisa, né? De um ano para o outro, de um mês para o outro. 100 reais é troco hoje, né? Exatamente. Então você pode ver, tem até vários vídeos, né, que colocam lá quanto que 100 reais comprava nos anos 2000 e hoje em 2022 não é nem um décimo disso aí, né? Às vezes você enche um carrinho no mercado, hoje você compra uma sacola ali de coisa com 100 reais. E pegando esse ponto, então, se a pessoa não ficar atenta ao quanto que a renda dela não aumentou, mas o custo aumentou, o que acontece? Ela vai usar o banco e o banco está mais caro. Então aí ela vai ter toda essa questão aí de ajuste financeiro também. Então, talvez ele vai usar menos, aí o mercado investe menos e aí é um ciclo negativo no meu ponto de vista, né? Você não tem aí pessoas investindo nos negócios e aí querendo usar a renda fixa e guardar o dinheiro porque acha que é mais viável. Só que não é tão viável assim porque não tem a correção, então você não ganha acima da inflação, o dinheiro fica parado e o mercado para de crescer, né? Então a questão do carro já é essa, né? Hoje falta insumos ali para os veículos novos e aí valoriza o carro usado e aí fica uma situação desconfortável de você ter um carro valendo muito mais do que... Não faz sentido esse preço, né? Então alguém vai ter prejuízo aí. E como é que você pode trazer hoje, qual seria, sei lá, talvez assim, um caminho para o empresário que está tendo que decidir? Então imagina o empreendedor lá hoje, a grande maioria dos empreendedores que teve essa questão financeira abalada pelo Covid, então pela crise do Covid, ou até mesmo crises anteriores, né? Porque a gente vive num país que crises acontecem constantemente, né? E no meu ponto de vista isso é bom, acontece possibilidade de crescimento. Então o cara veio meio abalado. Aí hoje ele está enfrentando essa questão dos juros altos e da inflação. O que você pode falar para esse cara? Qual que é o caminho? Seria continuar investindo, segura, foca na organização do negócio? Qual que seria talvez a primeira solução que você traria, Marcos? Eu gostaria de, até se você me permitir, comentar um pouquinho do agronegócio. Por favor. Você vê que o agronegócio no nosso país, hoje ele responde por 70% do PIB. Perfeito. E quando a gente tem um olhar aí para a indústria, que foi sempre, né, que sempre puxou, sempre foi o carro-chefe lá na frente, hoje ela representa 14,5%. Perfeito. Então eu diria para você assim, tem um grupo de empresários do agronegócio que estão indo muito bem, né, estão ganhando dinheiro muito, choveu, estão colhendo na hora certa, tá tudo perfeito. E nós temos aí uma indústria que está ficando socateada, porque o pessoal não está fazendo investimento nela. Perfeito. E toda vez que você não gera investimento na indústria, você encarece o processo. Muito bom. E aí a gente acaba recebendo muita coisa de fora, né? Então aí gera desemprego aqui dentro, porque o que vem de fora vem mais barato, tem uma boa aceitação popular, em que pese, a gente não pode deixar de falar da China, que manda muita coisa para o Brasil, talvez o produto não seja de mesma qualidade, mas tem preço. Perfeito. Então eu diria que hoje o empresário que tiver uma boa visão, vamos falar dos ramos aí que cresceram na pandemia, supermercados, né, cresceram muito, né? Postos de gasolina evoluíram muito, muito, né? O agronegócio eu já falei, nem se comenta. E tem alguns outros segmentos aí, né, que hoje são as entregas e eu diria que isso não volta mais, né? A gente vai ter essa comodidade.
de receber em casa e sem ter que sair, principalmente esse pessoal que trabalha o dia todo, isso facilitou demais a vida. Eu diria que isso não tem volta. Então a gente vai ter que ter, o empresário vai ter que ter uma visão muito moderna, modernizar seu pátio fabril para que o custo seja menor, qualificar os seus funcionários, com certeza, né? Para que tenha preço para competir com o que vem de fora. Muito bom, muito bom. E essa questão aí de toda essa crise, vamos dizer assim, de inflação e juros, também a gente tem a questão do câmbio, né? Então o dólar subindo, aumentando aí, acaba favorecendo cada vez mais o cara de fora e o cara de dentro, se não fizer todas essas mudanças aí que você sugeriu, vai ter dificuldade. Faz muito sentido. Com toda certeza. Faz muito sentido isso, muito sentido. E falando das consultorias, então, já que a gente está entrando nesse ponto, o que você mais percebe, assim, vamos dizer assim, os clientes que você está atendendo, os clientes que você já atendeu, quais são as dificuldades dos empresários que você enxerga aí? Ou, sei lá, o que é mais recorrente, vamos dizer assim, de dores, de pontos de melhoria? O que você pode falar? Fica muito fácil explicar depois de tudo que eu te falei ali, Perfeito. Né? Porque o empresário, quando nos chama, geralmente ele está com um problema sério nos bancos, ok? Já tem parcelas vencidas, né? Às vezes já tem salário atrasado, matéria-prima sem pagar, e a empresa está quase que parando, né? Perfeito. Ele chama a gente lá porque acha que a gente vai fazer um milagre, não é isso? Sim. Eu diria o seguinte, né? O que mais o empresário espera da gente? Nós, como consultores, a nossa grande função é levantar os problemas, com certeza aconselhar sobre o melhor caminho a seguir, passar as lições de casa, que é uma frase que você usa muito, eu também, né? Para que toda a equipe dele siga a lição de casa, e com isso a gente vai avaliando se realmente ele vem construindo para sair daquela situação desagradável que ele está. Quando eu revejo realmente, principalmente na área bancária, que ele está devendo muito, a primeira coisa que eu combino com ele é que a gente vai visitar a instituição e vai fazer as propostas, não é isso? Porque do jeito que está, é ruim para ele, que ele não dorme mais, né? E o funcionário não está recebendo, e a instituição também não. Então eu digo que essa sentada à mesa para mostrar esses dois lados é primordial. O banco quer receber, ele quer pagar, tem intenção de pagar, mas do jeito que está produzindo hoje, o que ele vem faturando, não se paga. Perfeito. Então eu costumo sempre levar para a instituição o seguinte, né? Nós temos alguns mecanismos para poder ajustar. Ou a gente joga essas parcelas vencidas para o final do contrato, e a pessoa continua pagando o juro combinado mais prazo, se ele está em condições razoáveis, ou a gente consegue tornar isso realmente uma renegociação de dívida, sair daquele juro combinado para um juro menor, com prazo menor e às vezes até com uma carência de 3 a 6 meses, que é para aquele... Porque eu digo assim, muitos dos bancos eles querem só renegociar para ficar fora do problema, não resolve. Não. Você tem que dar condição para o cliente pagar. E a condição geralmente é essa, é você dar uma carência, né, um prazo para que ele consiga produzir, consiga vender o que ele produziu, tenha caixa para começar a te pagar. Eu acho que essa organizar a casa ali, né? Essa é uma grande saída. Perfeito. E também temos aqueles casos que tem bens e garantias reais que o banco tem lá, que às vezes o banco quer executar, que como eu tive muito tempo dentro do banco, eu diria que o interesse do banco não é a garantia real, e sim receber, porque a matéria-prima do banco é dinheiro, né? Ele não é uma imobiliária, né? Ele não quer vender imóvel, né? Perfeito. E então a gente procura sempre chamar ou usar, às vezes, o jurídico que nos acompanha para que a gente ganhe esse tempo também para que o cliente comece a pagar. Agora, a frase mestre minha nessas conversas é uma só. Isso me preocupa muito. Quando o cliente, a gente consegue fazer tudo isso, aí o cliente respira, ele já acha que pode ficar endividado de novo, né, Márcio? Essa é a nossa grande preocupação, que a gente sempre tem que falar para o cara, olha, não é porque você abriu uma margem, que agora você está respirando, pelo menos, né, que você possa consumir novamente aquilo que não seja direcionado ao faturamento, ao crescimento da sua empresa. Perfeito. Complementando o que você trouxe aqui, eu gosto de falar para o empresário que assim, né, não é com mais dinheiro que ele resolve o problema dele, às vezes, quando ele está endividado. Porque a questão, eu falo até, faço a analogia de um balde furado, né? Então você está com um balde furado ali que está vazando água ali. Se você jogar mais água, o que vai acontecer? Vai vazar essa água. Sim. Então a primeira coisa que você tem que fazer é tampar o buraco. Estancar. Então beleza. Como é que... E às vezes esse fluxo que é gerado, né? O
cara imagina que já está 100%, está redondo, e aí ele quer colocar mais água ali e ele acaba perdendo mais dinheiro, se endividando mais, e lá na frente a conta não fecha. Porque é aquele fôlego que você colocou, uma hora volta, ele vai ter que incluir aquelas prestações ali no fluxo, mas é que ele acabou de contratar ali, que talvez ele não tenha margem para isso. Então, a primeira coisa é organiza, entende quanto que é o valor real ali que você tem de margem, e aí você paga os débitos, né, com lucro. Então a empresa precisa ter lucro, né? Uma coisa que talvez empresário no Brasil não gosta muito dessa palavra. Não que não goste de ter lucro, mas perseguir o lucro, né? Tem gente até que acha que é pecado ganhar dinheiro, tem empresário que tem medo de falar quanto ganha, quanto que a empresa produz ali. Talvez por... Eu tive cliente no banco que falava para mim assim, ó, eu já falei isso aqui no outro podcast. Tipo, ele falava, ele chegou uma vez para simular um financiamento lá para mim, e aí pegando um carro bem usado, assim, sabe? Tipo, com uns 8 anos de uso, assim. Aí eu falei, fulano, por que que você não... Cara, eu tenho uma movimentação financeira da sua empresa aqui, sua movimentação pessoa física. Por que que você não compra um carro mais novo? Não, Márcio, pelo amor de Deus. Se o funcionário descobrir que eu tô com um carro mais novo, um carro zero, ele vai achar que eu tô ganhando dinheiro. E aí, então eu tenho que andar com o carro mais batido aqui, que senão não dá bom. E eu pensando assim, meu Deus do céu, como é que o cara ele não consegue conversar com a equipe, talvez motivar a galera, tipo, botar participação ali. Imagina quanto que a empresa poderia produzir a mais, né? Mas às vezes a mentalidade, o medo, né, de mostrar o lucro, faz com que a empresa gire com margens baixas ali, né? E então, talvez o ponto desse crescimento, né? E empresas que você trabalha ou trabalhou já, como é que você falou bastante ali no começo a questão da motivação, né? Quais seriam algumas estratégias que você pode trazer ou compartilhar aqui de como gerar essa motivação do colaborador ou como perseguir metas e conquistar metas? Talvez a pessoa que está assistindo esse vídeo aqui com a gente está numa situação onde a empresa está nessa situação que a gente comentou aqui, às vezes se endividando, às vezes com dificuldade financeira. E aí o caminho, né? Além de organizar a casa, é crescer, né? Como é que eu cresço nessa crise? Como é que eu cresço nessa situação hoje que a gente vive no Brasil? O que você pode trazer? Claro que cada caso é um caso, né? Mas de forma geral, aí, o que você normalmente aborda? Como você trabalha isso? Sem citar o nome da empresa, mas uma última agora, a gente trabalha da seguinte maneira. Eu diria que tem que ser um dentro e fora que eu chamo, tá? Não é você trabalhar a ouvir só o empresário, né? Porque eu entendo que se ele chegou nesse momento difícil, é porque eu vi falha dele também. Com certeza. Ele tinha que ter tomado algumas atitudes que ele não tomou. Ele foi esperando, né? Deixou o negócio caminhando até chegar ao fundo do poço. Perfeito. E você já tinha dito isso lá atrás também. Na maioria das vezes, o funcionário lá do chão de fábrica, ele tem a solução para tudo, tá? E a primeira coisa que eu faço é claro que eu vou ouvir o empresário, eu vou dizer como eu pretendo trabalhar, e aí eu desço lá no chão de fábrica. Eu entendo que quando eu sento lá com essa pessoa e começo a perguntar, por exemplo, puxa, você recebeu o salário do mês passado? Não, não recebi. E o que você acha que levou a empresa a não te pagar? Dificilmente o cara vai falar assim, o patrão não quis, né? Geralmente ele entende, ele sabe que a empresa dele não está bem. Então, faltou matéria-prima. Faltou matéria-prima, eu não concluí o produto acabado, não vendeu o produto acabado, eu não estou recebendo. Tá. E o que você acha que dá para fazer? Olha, nós conversamos aqui, existe lá no fundo da fábrica uma matéria-prima que não é da mesma qualidade ou não é da mesma espessura que a gente precisaria, mas essa matéria-prima poderia suprir, a gente poderia entregar o produto. Aí eu sempre lanço um desafio, tá? Eu vou comprar a tua ideia, tá? E você pode trazer um bem, eu continuar trabalhando aqui para a tua empresa, ou eu posso perder meu emprego pela sua sugestão. Você compra a ideia comigo? Tá, se eu falar com o empresário que a gente vai usar aquela matéria-prima para concluir o produto acabado, entregar, fazer a venda e ter o seu dinheiro, você compra essa ideia comigo? Na maioria das vezes, Márcio, o funcionário quer isso. Legal. Primeiro, porque ele quer manter a empresa dele, né, ele quer receber seu salário, ele tem uma família por trás, certo? Perfeito. E hoje, por mais simples que a pessoa seja, ela sabe que o mercado não está bom, que com a pandemia, com tudo isso que aconteceu, realmente todo mundo tem que dar um pouquinho a mais
para poder continuar se mantendo. E hoje o que mais o funcionário quer é manter o emprego dele. Perfeito. E quando você busca, você tem a solução. Perfeito, que legal. Você estava falando aqui, me veio 2 insights aqui de 2 empresas que eu atendi há uns anos atrás. E uma dessas foi que dentro do resíduo lá, foi muito legal que você colocou, que eu vi a imagem acontecendo. Eles acharam dentro do que sobrava de... Então, beleza, bati a chapa aqui, fez o produto, e aí tinha um pedaço que era descartável. Tem um pedaço que descartava ali do produto. Alguém dentro da empresa chegou um dia e falou, viu, e se a gente usar esse pedaço que sobra para criar um novo produto? Cara, e aí, tipo, vamos mobilizar, vamos ver como é que faz e desenvolveram lá. Então, com o lixo, o resíduo ali que era descartado, às vezes revendia, mas um preço muito baixo, assim, para sucata e tal, eles começaram a implementar e esse produto hoje, na empresa, representa 40% do faturamento. Olha aí. Entendeu? Então, assim, com uma visão diferente, né? Então, o cara sai do problema, peraí, como é que eu uso o que eu já tenho, que eu gasto, que eu pago à vista ali para ter, e aí como é que eu gero mais receita? Então, foi muito legal isso que você trouxe. E um outro ponto é o quanto que, às vezes, mesmo a empresa numa dificuldade, tem muita gente ainda que veste a camisa, né? Então, às vezes, talvez o cara não tá na motivação maior, mas o cara não abandona o barco, Sim. né? Então, às vezes, o cara tá... Um exemplo, eu trabalhei uma vez numa padaria e eu via que eles estavam nessa situação que você colocou. Salário sendo atrasado, eles se esforçando para fazer. Mas aí você olhava a equipe ali, tipo, o cara trabalhando fora do horário, fazendo às vezes 2 funções para conseguir entregar o que precisava. Era com qualidade? Não era com qualidade. Até porque se existia 2 funções, é porque precisava de 2 pessoas fazendo. Mas a pessoa estava ali, sabe? Então, às vezes, nem recebia, ia trabalhar num sábado, ia num domingo, num feriado, ia lá. Por quê? Porque ela não queria isso, perder o emprego, ela não queria deixar de participar daquele negócio. E, às vezes, o dono da empresa, que não tem uma visão clara do negócio, reclamava ainda dessa pessoa. Olha lá, fulano fazendo um monte de besteira. Mas, amigo, presta atenção também, né? Sua parte você está fazendo? Você deu condição para ele? Sabe, você via às vezes funcionário com uniforme sujo, sabe, que a empresa não tinha, fez escolhas no passado ali que não conseguiam gerenciar o dinheiro, perdeu dinheiro com besteira, e aí as coisas mais importantes que era para manter a galera ali motivada, eles não faziam. E aí foi um trabalho bem duro, assim, de começar a implementar essas mudanças, né? Então, que legal, você trouxe um belo exemplo aí de como fazer a empresa ser participativa, né? Então, o cara que está lá, eu falo muito isso nas consultorias que eu atendo, não adianta o dono só querer mudar. Às vezes o dono não quer mudar, né? Um ponto também que foi como você falou. Às vezes ele não quer mudar nem tanto que ele nem conta tudo, né? Sim. Você chega na empresa e o cara não fala qual que é o real problema, nem quais são os tamanhos ali. Talvez com medo de você cobrar mais caro, ou talvez com medo de realmente qual que vai ser o julgamento, né? Ele acaba não mostrando tudo. Mas o principal ponto é que, mesmo que o cara queira, se ele não tiver equipe com ele, não vai, né? Com certeza. Assim como, pegando a sua história, né? No banco, você era um executivo e ganhou muitos prêmios, né? Então eu vejo que eu acompanhei de longe a sua carreira ali, você foi um grande campeão dentro do banco, de vários troféus, de muito reconhecimento, cresceu bastante ali onde você passou. E como é que você fazia essa questão de mobilizar o time ali? Então, assim, por mais que... Porque da mesma forma que você estava dando resultado lá, ganhando campeonatos, né, e campanhas dentro do banco, tinha gente que não estava ganhando. Qual que foi o seu diferencial? O que você traz aí como um grande ponto? Eu diria assim, primeiro, humildade, né? Você tem que estar perto do time. E toda vez que a gente ia lançar um desafio, eu costumava reunir, eu ia na região desse pessoal, juntava lá, nunca fazer uma reunião longa, quando você quer gerar motivação, uma reunião longa de muitos participantes, não atinge o objetivo. Então eu dividia a minha equipe em 3 turmas ou 4, de acordo com o tamanho. Eu ia até eles, né? E geralmente eu levava lá uma apresentação e tomava o cuidado sempre de, ao terminar a explanação, perguntar: e daí, vocês vão estar comigo ou não? Essa era uma pergunta que eu sempre fiz. Porque se você conseguir que a pessoa
fique comprometida a você, não só a marca, você já vai andar um passo à frente. Tá? Perfeito. Então, e quando eu ouvia, quando eu até fazia de uma forma bem motivada, barulhenta, né? Para que a pessoa me falasse, ó, vamos entregar? Vamos. Quando eu ouvia esse vamos, eu voltava muito feliz, porque eu tinha certeza que eu tinha o time comigo. Claro que eu sempre pensei o seguinte, né? A gente sempre tem que criar campanhas paralelas, certo? São as campanhas que você faz para o seu time dentro da região que ele tem ao habitar. E toda vez que eu criava um troféu, eu criava um troféu mais ou menos dentro daquilo que é o mundo dele. Porque esse troféu ele tinha que ter orgulho de receber lá na frente, porque senão fica muito vazio, né, Márcio? Sim. O executivo recebe o troféu e você contribuiu e você não ganhou nada. Perfeito. Então eu sempre achei que isso era muito vazio. Então eu criava um troféu para aquela campanha em paralelo. Em caso de vitória e entrega, nós íamos até a região, eu e minha equipe, nós escolhíamos um bom restaurante, um local bom, que ele se sentisse muito feliz de estar ali, e a gente fazia entrega ali com foto, com documentário e com publicação na rede de agências que faziam parte. Eu sempre tomei esse cuidado, tá? Não só o executivo ser premiado, mas todos. E toda vez que eu ia visitar uma agência dessa, eu via com orgulho aquele troféu no balcãozinho ao lado da mesa dele. Que legal. Então é reconhecimento mesmo e juntar a equipe. E você falou da sua carreira, você mostrou um pouco aí os resultados, né, que você teve. E vamos imaginar que, agora pegando o contexto bancário, né? Uma pessoa que está dentro do banco, acabou de entrar ou ainda tem algum cargo inicial ali e almeja crescer dentro dessa instituição, quais seriam, talvez, as dicas que você poderia dar, quais seriam os caminhos, né, para o cara ter uma carreira de sucesso que se aplica, eu acredito que vai se aplicar também para pessoas que queiram crescer em instituições, né? Sim. Então, às vezes, beleza, o cara trabalha numa multinacional, acredito que o processo de crescimento é muito parecido com o de um banco, né? Então, como é que você pode dar dicas aí de quem teve uma carreira aí de sempre crescimento, sempre evoluindo no banco? Pelo que vocês ouviram falar, quando a gente contar mesmo a história da gente mesmo é um pouco complicado, mas ela foi tudo que eu falei é muito verdadeiro. E eu diria o seguinte, né, que sempre você tem alguém de destaque, alguém que quer crescer, alguém que espera alguma coisa, ou quer provar para ele mesmo, ou quer provar para a família dele que pode. Então, quando você tem dentro de um grupo algumas pessoas com esse perfil, você vê essas pessoas fazendo algo mais. Eu acho assim, quando a pessoa faz só o trivial vai te levar a ter um emprego talvez duradouro, né? Mas não vai te dar crescimento. Eu acho que eu tenho certeza que o que te dá crescimento é o algo mais. É você participar até das decisões. Eu diria que essa pessoa sempre enxerga lá do lado de dentro como fazer uma coisa mais ágil, como fazer o cliente sair mais satisfeito do que ele está saindo da agência. E é esse profissional que com certeza vai crescer, Márcio. Eu diria que aquele que faz o trivial, faz o básico, né? Não participa de treinamento, não traz ideias novas, não olha de dentro para fora, mostrando para o seu gestor o que dá para se fazer de melhor, dificilmente ele vai ter uma carreira longa, só se ele tiver muita sorte, né? Mas quando você pega esse perfil de profissional que tem dentro dele essa vontade de crescer e mostrar para sua família que ele pode e dar uma condição melhor para a tua família, nunca errei, Márcio. Sempre esse profissional cresceu. E toda vez que eu ia promover alguém a gerente geral de uma agência nova, ou que seja para inaugurar, ou que seja de uma agência já andando, eu sempre olhei esse perfil de profissional que tinha vontade de crescer, que tinha dentro dele aquela chama do crescimento. Legal, perfeito. E serve para qualquer empresa, né? Com certeza, então, em qualquer assim, lugar. Não importa se é banco, se é um restaurante, se é uma multinacional. Eu falei disso num outro podcast, que é a questão do empreender, né? Porque às vezes quando a gente fala de empreender, vou repetir aqui, mas faz muito sentido. A palavra empreender no dicionário não é ter CNPJ, é construir, realizar. Então, se a pessoa tem a vontade de realizar, não importa se vai ser dentro de um banco, se vai ser abrindo o próprio CNPJ, um AMI, se vai ser sendo prestador de serviço, um autônomo, ela vai crescer. O Sim. crescimento está dentro desse DNA. Então, é muito legal, porque assim, eu comento com alguns clientes que
quando eu entrei no banco, eu tinha uma galera dentro do banco ali que eu era jalequinho. Não vou falar a cor do jalequinho para não entregar o banco, né? Mas eu usava um jalequinho ali de posso ajudar lá na frente da agência. E a gente brigava ali para poder mostrar no final do dia quantos atendimentos você fez, quantos produtos. Eu lembro que na época o banco estava se modernizando e fazendo biometria, né? Atendimento biométrico, e tem que cadastrar. E aí o sonho era ser um gerente, né? Então, beleza, assim como você falou, você começou almejando ser um gerente ali Sim. de agência, um gerente de contas. E eu também tive essa aspiração de, beleza, eu quero ser gerente. E rapidamente também consegui crescer dentro do banco, não no nível executivo, mas cresci em outras linhas ali. E depois fui empreender fora do banco, né? Mas uma coisa que ficou muito marcada era essa questão de sempre mostrar mais resultado. E aí no meio da minha carreira ali, quando eu já era gerente, e às vezes você olhava um profissional ali num caixa, num serviço, diversos ali, você chegava no cara e falava, viu, tá com vaga para gerente de pessoa física ou para assistente de gerente. Você não se interessa? E aí uma safra mais nova de funcionário falava, não, pelo amor de Deus, por que eu vou lá se eu tô aqui ganho bem, trabalho 6 horas por dia, como é que eu vou ser por que eu vou ser um gerente? Tem meta para bater, posso ser mandado embora, vou ser cobrado vou trabalhar mais e tal. E eu via que não tinha essa chama, porque talvez tinha mais vontade de ter meus direitos primeiros, depois ao invés de ter a entrega primeiro, e aí ser reconhecido por isso, né? Como é que foi lidar com esse tipo de gente dentro porque dentro de um banco você vai ter um pouco de tudo, né? Sim. E aí fazer esse time de alta performance entregar o resultado para você ser reconhecido também como um bom executivo, como é que era lidar com isso? Boa pergunta, Márcio. Num grupo de pessoas, a gente tem realmente, que eu falei, aqueles que se destacam, que é aquele cara que desde que você conhece, você vê que ele quer, né? Tá estampado o que ele quer, né? É o cara que você fala para ele assim, eu vou ter que trabalhar domingo. Ele fala, tô aqui com você, não é isso? Estou aqui. Perfeito. E tem aquele cara que quando você fala assim, tem a probabilidade de trabalhar domingo, o cara já tem uns 200 compromissos, né, marcados. Exatamente. Então o cara não vai. Mas acho que o grande gestor, o grande desafio do gestor é trazer esse profissional para perto de você e para a instituição. O que eu fazia sempre? Quando eu tinha essa meia dúzia que eu falava, porque eu sempre trabalhei em agências grandes, essa meia dúzia eu costumava chamar individualmente. E nessa conversa individual, a gente falava de família, a gente falava de salário, de futuro e o que eu almejo lá na frente. Né? Sempre foram essas as perguntas. Mas eu sempre comecei pela família. Legal. Tá, quantos filhos você tem? Ah, tenho 2. Legal. Quantos anos? Ah, um tem 6, outro tem 15. Legal. E o que você espera para o futuro do teu filho? Ah, talvez trabalhar no banco também. Eu falei, então, seria legal, porque o pai trabalha no banco, você quer que ele trabalhe no banco também. Mas você acha que você dá o seu melhor hoje aqui dentro da instituição? E eu me lembro que ali arregalava o olho, né? Aí, ou ele me devolvia a pergunta perguntando o que eu esperava do melhor dele, ou realmente ele acabava se abrindo e falava mais ou menos o que você disse, né? Eu não quero mudar de cidade, né? Então se eu for promovido eu vou ter que mudar. Eu não quero trabalhar mais que 8 horas, porque eu tenho minha caminhada, eu tenho meu time de futebol que eu jogo. E aí eu voltava sempre no início da nossa conversa. Mas e os seus filhos? Como é que você vai pagar uma boa faculdade amanhã? Como é que você vai investir no teu filho se você não cresce? Aí geralmente eu percebi um balanço, sabe, Márcio? A pessoa começava a fazer uma reflexão. E eu dizia o seguinte, sempre, tá? Você tem toda a possibilidade do mundo de ser igual o João. Ah, não, mas o João vende mais do que eu, o João tem uma lábia boa, o João se comunica melhor que eu. Eu falei, pode ser que você não seja um João, mas você vai ser um Antônio. E o Antônio vai ter o jeito dele de fazer tudo isso. Perfeito. Você quer meu apoio? Você quer que eu esteja com você? Então vamos combinar uma coisa? Todo dia eu vou lá na tua mesa e a gente vai ver o que você fez de diferente. E assim eu fazia pelo menos um mês, tá, Márcio? Eu estava acompanhando aquele profissional pelo menos por um mês. Tive bons resgates, Márcio, dessa forma, com essa conversa individual.
mas também teve alguns que realmente não quiseram mais, aí tem que sair da instituição, porque realmente não ia ter vida longa. E eu acho que quando você proporciona uma situação dessa, você só está protelando e a pessoa não vai ter a chance de encontrar uma coisa melhor que ele gosta de fazer fora. Perfeito. E é exatamente, eu acho que você trouxe aqui os dois pontos, né? De mostrar como e que existe também, muita gente compara, né? Ah, o Marcos é assim, então eu sou diferente, eu não vou conseguir fazer. E não existe esse modelo pronto, né, de profissional, então cada um pode, dentro da sua essência, produzir mais. E a questão também que existe esse desligamento ou essa possibilidade de promover essa pessoa para o mercado onde ela vai fazer o que ela gosta, às vezes ela abre espaço para quem quer crescer, ela na vida dela vai conseguir fazer coisas melhores e incríveis e vai ficar bem também, né? Então é um sistema que todo mundo ganha, né? Então eu vejo que eu tive muitos amigos aí que tiveram carreira dentro do banco, você é um deles, e outros que não tiveram e que quando saíram no começo ficaram chateados porque perderam a oportunidade ali e tal, mas rapidamente conseguiram também fazer algo que era bom, que fazia sentido para eles e hoje eles estão bem também. Então tudo funciona, né? Não adianta ser às vezes tem gente que por conta da questão financeira, né? Porque realmente ganha bem, né? É um salário diferenciado, são benefícios ali bem interessantes, né? Mas às vezes a pessoa poderia fazer mais fora, né? Ou dentro também, mas por uma escolha pessoal ali não querem, né? Que legal, Marcos. E pensando, o que você poderia trazer para a gente ir para o final aqui no nosso bate-papo, que fluiu super bem, eu gostei muito aqui do que você trouxe, da sua experiência, dos insights aí que você trouxe. Qual que seria a mensagem final aí que você poderia trazer para quem está assistindo esse vídeo até agora, que pudesse aí talvez ser algo que virasse a chave dela, que ajudasse ela a crescer, se desenvolver, enfim, o que você sente aí que você deve compartilhar para a gente finalizar o nosso encontro? Eu diria assim, que a nossa vida, de um modo geral, a profissional ou a pessoal, ela tem várias pedras no caminho, né? Sempre tem. A gente não... Dificilmente você encontra um vencedor em todas as áreas, e inclusive nos mais famosos que a gente conhece, que eles não tiveram as pedras nos caminhos. As pedras vão existir, mas dá para contornar a pedra, não é isso? Dá para você transpor a pedra. O que você não pode é desistir. Então eu sempre digo, não desista do teu sonho. O teu sonho pode ser um pouquinho mais demorado do que do João, porque existe a comparação, né? Aquele cara, tudo que ele faz vira ouro, não é isso? Tudo que ele faz dá certo. Eu entendo que tem algumas pessoas, sim, que realmente as coisas se encaminham com uma maior facilidade. Mas eu também entendo que aquela pessoa que batalha, que ela busca o seu objetivo, coloca lá na ponta da chuteira o teu objetivo, ela vai chegar lá também. Então não desista nunca do teu sonho. Muito bom, maravilha. Obrigado, viu? Valeu. Para complementar o que você trouxe aí, eu penso que posicionamento é algo que é importante. Assim, a pessoa saber o que quer, sabe? Você colocou lá atrás, assim, ó, pegando aqui o resumo do que a gente conversou. Aquela questão de quando você teve um desafio ali como executivo em outro estado e você olhou a situação e, pô, eu vou me posicionar, eu quero fazer, eu vou fazer algo diferente. Então, as pessoas precisam ter esse direcionamento do que realmente quer e o que não quer. Que às vezes fica em cima do muro ali e não consegue... vive uma vida andando no meio, só que sem sabor, vamos dizer assim. Eu não tempero aquele negócio, eu não vou para cima, eu não faço acontecer. E aí por isso que a gente vê tanta gente frustrada assim, né? Que ficava sonhando, imaginando em fazer algo diferente e não conseguiu fazer. E às vezes tinha todas as... Às vezes não, 99,9% das vezes tem todas as características, poderia, se tivesse um pouco mais de posicionamento, teria resultados fantásticos aí, porque fácil eu sei que não foi, mas foi possível, né? Porque você colocou ali na frente que você ia fazer, né? Gratificante, Márcio. Acho que a palavra mais importante, tem bons amigos naquela região ainda, e eu diria para você que quando nós modernizamos a regional, ela ficou num padrão Prime daqui, Legal. né? Ficou totalmente diferente, e eu diria que ela está assim até hoje, tá? Porque eu converso com ninguém mais teve a coragem de mexer mais. Que legal. Mas das agências daquela cidade, que era a cidade maior ali,
nós conseguimos transformar 27 agências em padrão São Paulo, Que beleza. que estão até hoje lá, né? Então eu diria para você assim, é trabalhoso, é desgastante, me arrisquei mais do que os outros, porque se eu ficasse sentado na minha sala só fazendo estratégia era muito mais fácil. Eu colocava pessoas na estrada carregada de material que poderia ter se acidentado, não é isso? Então tem N fatores negativos. Mas o prazer interno, o prazer da vitória, o prazer de ver o sorriso, o prazer de você visitar uma agência e a pessoa falar, puxa, você fez. Legal. Né? Vale mais do que tudo isso. Eu vou resumir tudo isso que você falou com uma palavra: legado. Isso aí. É a motivação em deixar um legado. E toda empresa que eu começo um trabalho, que eu estou desenvolvendo um trabalho lá, a pergunta sempre é essa: tanto para os colaboradores como para o dono da empresa. Qual que é o legado que a gente deixa? Porque talvez esse é o grande diferencial mesmo de você saber, pô, cara, eu vou pagar o preço, mas olha o que eu vou realizar. Então o caminho vai ser duro? Vai, porque o caminho fácil é o que todo mundo faz, né? Aquele Sim. caminho que já está batido, o chão já está duro ali, você não vai ter dificuldade. Já está demarcado, né? Já está demarcado, só que assim, é aquela questão, você não se diferencia e você talvez não vai ser lembrado. Talvez de outras pessoas que passaram lá, pegando aí o gancho, né? Antes de você, talvez se alguém perguntar quem foi o fulano que passou aqui em tal ano, o cara não vai lembrar. Mas quem foi o cara que mudou, modernizou, trouxe uma nova visão para regional, talvez, muito provavelmente, essa pessoa fala, não, foi o Marcos. Com certeza. E aí, essa é a lembrança, né, que Sim. fica e o legado que realmente fica. Então, muito legal, cara. Obrigado pela participação. Obrigado a você. Por compartilhar a sua história, seus conhecimentos aí, toda essa visão aí de negócio, né? E seja muito... você já está mais que convidado para os próximos encontros, a gente falar um pouco mais de finanças, um pouco mais da questão bancária aí, eu sei que tem bastante conteúdo para você compartilhar, né? E quero agradecer a presença de vocês que estão aqui com a gente. Coloca nos comentários o que você achou, coloca se você... qual pedaço aqui do nosso bate-papo foi o mais impactante para você, o que você leva disso, vai ser um prazer a gente interagir com você. E como é que a gente te encontra nas redes sociais, Marcos? Nós temos lá a MEP Consultoria, né? Que a minha sede hoje é em Indaiatuba. E-mail marcoselci61@gmail.com. Legal. Né? Ou pelo meu celular, que é 19 99628 7814. Me coloco à disposição. Se ficou alguma dúvida das minhas falas também, estou sempre lá para poder responder. E agradecer a você, Márcio, essa parceria, né, esse reencontro de amizade, onde eu tenho aprendido muito com você. Todos os eventos que a gente faz juntos, praticamente a elaboração racional do evento vem sempre de você. Eu ilustro as suas falas com as minhas experiências, mas o aprendizado tem sido muito grande. E mais uma vez, muito obrigado por me convidar. É recíproco, beleza. Pessoal, então também fica o convite, né? Nós normalmente fazemos palestras, alguns cursos juntos. A ideia é que a gente possa mesclar as experiências de vida que nós tivemos para poder ajudar você, empresário, que quer melhorar as finanças do seu negócio, para você, pessoa física, que quer cuidar do seu dinheiro melhor, né? Então, fica ligado aí nas nossas redes sociais, tenho certeza que vai poder te ajudar bastante. Quero agradecer, então, a sua presença. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Até mais. Obrigado. Valeu.